Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o 6º ano do Colégio Emaús. Turma, nessa aula eu vou iniciar com a correção das atividades que eu deixei na aula anterior. Lembrando que na aula anterior nós estudamos sobre os movimentos tectônicos, o movimento transformante, o movimento convergente e o movimento divergente. Esses três movimentos, eles vão causar transformações na paisagem, tá bem? O movimento convergente com a formação de terremotos, de vulcões, de cadeias montanhosas, o movimento transformante com a formação de falhas e o movimento divergente com a formação das cadeias montanhosas do oceano, as dorsais meso-oceânicas. Vamos iniciar a correção e nessa aula nós vamos estudar sobre as consequências destes movimentos tectônicos. Página 107, número 1. Observe os mapas da página 106 e desta página e responda. Os mapas da página 106, gente, que está pedindo para vocês observarem, são estes mapas aqui. Este mapa da página 107, né, e o mapa da página 106. Este mapa da página 106 é as principais placas tectônicas e cadeias montanhosas. Essas cadeias montanhosas, elas vão se formar a partir do encontro dessas placas tectônicas. Vamos ver, então, quais são as perguntas. E este mapa, que é o mapa representando as principais ocorrências das atividades sísmicas, que é o Círculo de Fogo do Pacífico, conhecido também como Anel de Fogo. Letra A está falando o seguinte: o Brasil se localiza sobre qual placa tectônica? Essa localização é propícia à ocorrência de fortes terremotos? Então, gente, o Brasil ele está localizado no meio, no centro da placa sul-americana. As atividades sísmicas elas são mais intensas nos limites das placas tectônicas. Por isso que aqui no Brasil nós não temos a ocorrência de fortes abalos. Como não está localizado próximo às zonas de contato entre duas placas, é menos propenso a sofrer fortes terremotos. Esses abalos que às vezes acontecem aqui no Brasil, gente, provavelmente acontecem por acomodação do solo, acomodação de massa rochosa, tá? 2. Qual é o tipo de encontro de placas observados nas representações 1, 2 e 3 ao lado? As representações são essas aqui. Observem o movimento. O movimento 1, ao encontro de duas placas. Então, neste movimento aqui, quando duas placas se chocam, pessoal, é o movimento convergente. Neste movimento convergente, a placa mais densa, ela mergulha embaixo da placa menos densa. Essa placa menos densa, ela vai enrugando, dando origem às cadeias montanhosas. E a placa mais densa, ela mergulha em direção ao manto e parte dessa placa, ela vai se fundir ao manto. Nesse processo, gente, é quando ocorre a formação dos vulcões também. Como assim que os vulcões eles se formam? Só dar um exemplo aqui para vocês nesta placa. Observem que esse movimento convergente, neste desenho, a placa mais densa, ela vai mergulhar embaixo da placa menos densa. Essa placa menos densa ela é mais maleável, podemos dizer assim. Então, à medida que ela vai sendo empurrada, ela vai enrugando. E este enrugamento é o que dá origem às cadeias montanhosas. À medida que a placa mais densa mergulha em direção ao manto, vai se abrindo um espaço. E neste espaço, o magma ele vai preenchendo este espaço. Aqui vai se formando a câmara magmática, que é onde o magma ele fica armazenado. Então, em alta pressão, é muita pressão que existe ali, e a temperatura muito alta vai fazer com que esse magma rompa a camada rochosa, dando origem à erupção vulcânica também. Então, na imagem 1 é o movimento convergente. Na imagem 2, nós temos o movimento divergente. Esse movimento divergente é quando há o afastamento das placas tectônicas. Este movimento ele é muito presente, inclusive na América do Sul e na placa africana. Essas duas porções de terra estão se afastando anualmente, como nós vimos, né? 2,8 centímetros ao ano.
porque elas estão realizando um movimento divergente, estão se afastando. Então, há uma expansão do fundo oceânico, do fundo do Oceano Atlântico. Por quê? À medida que essas placas elas vão se afastando, o magma ele vai emergindo, ele vai ascendendo e vai se resfriando, formando um novo fundo, um fundo novo, né? Aumentando esse fundo oceânico. A imagem 3 é o movimento transformante. Nesse movimento transformante, nós vamos ter a formação de falhas. E nesse tipo de limite aqui, gente, há a formação de terremotos também. Exemplo, a falha de San Andreas na Califórnia, como nós vimos na aula passada. Número 3, letra C, né? Observe novamente o mapa desta página e escreva o nome de 3 cadeias montanhosas originadas do encontro ocorrido entre 2 ou mais placas tectônicas. Anote também quais são as placas que se encontram para formar essa cadeia montanhosa. É este mapa que está pedindo, o mapa da página, desta página, né, gente? Está pedindo para vocês observarem a formação de cadeias montanhosas. Aqui na página 106, a gente observa os limites das placas e as cadeias montanhosas que se formaram. Então, está pedindo para vocês escreverem quais são essas placas tectônicas e quais são as cadeias montanhosas que se formaram. O Himalaia, que é formado pela colisão entre a placa indo-australiana e a placa eurasiática, na Ásia. Os Alpes, formados pela colisão entre a placa eurasiática e a placa arábica, na Europa. E os Andes, formados pela colisão entre a placa de Nazca e a placa sul-americana, na América do Sul. 2. No mapa desta página, o que significa a mancha de zonas sísmicas? Significa que essas áreas no mundo estão mais sujeitas a abalos sísmicos. É o limite dessas placas, é onde há o encontro dessas placas, tá? Como terremotos, maremotos, surgimento de vulcões e erupções vulcânicas. Vamos finalizar a nossa correção, gente. Agora nós vamos continuar com o conteúdo a partir do livro de vocês. Nós vamos falar um pouquinho sobre os abalos sísmicos. Esses limites aqui, gente, que pediu para vocês observarem lá no exercício, estão vendo? É onde predominam os limites tectônicos. Nos limites tectônicos é onde a atividade sísmica ela é mais intensa. O que são esses abalos sísmicos? São os tremores da Terra. Esses tremores eles podem acontecer em função dos movimentos tectônicos ou por conta da acomodação de massas rochosas. Então, os abalos sísmicos são tremores. São movimentos da crosta terrestre. Geralmente, eles são ocasionados pela movimentação das placas tectônicas ou acomodações das camadas subterrâneas do solo, acomodações de camadas rochosas. Quando esse tremor, gente, ele ocorre no continente, ele é chamado de terremoto. Quando ele acontece no oceano, ele é chamado de maremoto. E as grandes ondas que se formam em função do maremoto são chamadas de tsunamis. Grande parte desses tremores são imperceptíveis. Eles são medidos pelo sismógrafo, né? Existe o Centro de Sismologia em São Paulo que vai medir a magnitude desses tremores. Os sismógrafos registram tais movimentos sob a forma de gráficos, ou seja, vai analisando de acordo com esses tremores. O ponto da superfície que fica acima dos abalos sísmicos, onde os abalos sísmicos se iniciam, é chamado de epicentro. Observem aqui nessa imagem. Então, o ponto da superfície que fica acima de onde os abalos sísmicos se iniciam é chamado de epicentro. Então, é onde atinge, é onde o terremoto atinge inicialmente, e daí se expande. Observem aqui. Aqui é onde se inicia o abalo sísmico. Vai ficar só aqui? Não, porque dependendo da magnitude, pode atingir quilômetros. Onde acontece, gente, a liberação da energia
é o hipocentro ou foco. A ilustração mostra o hipocentro ou foco sísmico, isto é, o local no interior da Terra onde ocorreu uma ruptura da camada sólida, ou seja, aconteceu essa ruptura, liberou essa pressão, essa energia que vai se propagar em forma de ondas. E dependendo da magnitude dessas ondas, elas vão chegar aqui no epicentro e vão se espalhar, causando muito estrago. Geralmente, gente, esses terremotos, esses tremores, eles vão causar estragos de acordo com o local. Os locais onde são mais povoados, onde possuem mais construções, o desastre ele é maior. Como cerca de 40% dos vulcões e dos focos de terremotos concentram-se na orla do Oceano Pacífico, essa zona costuma ser chamada de Círculo de Fogo. Círculo de Fogo é essa região aqui, onde estão os limites das placas tectônicas, tá bem? Faz como se fosse um círculo em todo o Oceano Pacífico. A magnitude de um terremoto, gente, ela é medida através da escala Richter. A escala Richter, ela foi desenvolvida em 1934. É a principal escala para medir a intensidade dos terremotos. Por exemplo, vocês já ouviram falar um terremoto de magnitude 8,5 graus na escala Richter? Então, esses sismógrafos, eles vão medir a magnitude desse terremoto na escala Richter. A escala Richter, gente, ela não tem limite, tá? Vai de 1 até o limite que acontecer a magnitude desse terremoto. Ainda não aconteceu nenhum terremoto em escala superior a 10 graus na escala Richter, tá bem? Ela vai classificando os tremores de acordo com os efeitos, né, e com a magnitude desses tremores. De 5 a 5,9 graus é um tremor moderado. De 9 a 9,9 graus é excepcional, devasta zonas num raio de milhares de quilômetros. Qual que é a frequência aproximada de ocorrência? 1 a cada 20 anos. Observem, os tremores, os microtremores, eles ocorrem diariamente. A gente praticamente não sente, porque essa frequência, essa magnitude, ela não chega na superfície terrestre de forma que a gente possa sentir. É muito pequeno, geralmente não se sente, mas é registrado pelos sismógrafos. Chega a conter uma ocorrência de 1000 por dia desses tremores, mas nós não sentimos. Nós vamos sentir aqueles tremores, né, que estão em uma escala maior, na escala Richter. A destruição, gente, desses terremotos, ela é medida por uma outra escala, a escala de Mercalli. A escala de Mercalli, ela foi desenvolvida em 1902. Essa escala de Mercalli, ela varia de 0 a 12 e ela vai medir os estragos decorrentes de um terremoto. As tsunamis. O que são as tsunamis? São ondas gigantescas que são formadas em função de um maremoto, em função de um tremor no fundo oceânico. Elas podem viajar pelos oceanos com velocidade superior a 800 km por hora. E as tsunamis, quando elas chegam nas costas, nas cidades, elas causam muito estrago, porque a força da água, a força que essas ondas empurram a água é muito grande. Este fenômeno ele é mais comum no Oceano Pacífico, tá? Como ficou conhecido como tsunami. Só uma curiosidade, essa palavra que significa onda de porto vem do japonês, então tsunami tem origem japonesa. Um dos maiores tsunamis já registrados, ele aconteceu em dezembro de 2004, foi no Sudeste Asiático, atingindo em especial Indonésia, Sri Lanka, Índia e Tailândia. Provocou a morte de quase 300 mil pessoas.
grande destruição de casas, de edificações, de comércio. E em março, gente, de 2011, o Japão também sofreu uma grande tsunami. Essa tsunami que o Japão sofreu trouxe muitos prejuízos para o território. Essa tsunami que o Japão sofreu, gente, chegou a ter pelo menos 15,7 mil pessoas mortas. Foi essa tsunami também que vai chegar a dar um defeito na usina nuclear de Fukushima, no Japão. Quando a gente fala sobre essas tsunamis, a gente tem que sempre associar a esses movimentos tectônicos, a esses abalos sísmicos no fundo oceânico, tá bem? Vulcões. O que é o vulcão, gente? O que é o vulcanismo? O vulcanismo são os processos que vai acontecer na subida do magma, que vai acontecer a erupção vulcânica. Então, o vulcanismo é o conjunto de processos que provocam a subida do magma, que está localizado abaixo da litosfera, até a superfície. O magma ele é um material viscoso, com mobilidade e temperatura muito elevada. Então, quando a pressão aqui na câmara magmática é muito grande, o magma ele vai acabar rompendo a rocha. Quando acaba rompendo essa rocha, ocorre a erupção vulcânica. Pressão e alta temperatura vai levar à ocorrência da erupção vulcânica. Nos pontos de contato entre diferentes placas, onde a crosta terrestre é menos estável, ocorrem frequentes erupções vulcânicas. São regiões ou zonas que também podem estar associadas a abalos sísmicos. Esse aqui, gente, é um edifício vulcânico. Aqui são as partes de um vulcão. Nós temos a câmara magmática, onde o magma ele fica, podemos dizer que armazenado. O magma, né? O fluxo da lava, quando o magma entra em erupção, quando o magma ele é expelido para fora do vulcão, ele é chamado de lava, tá bem? E a abertura central, ou a chaminé do vulcão. Esses materiais que são lançados em uma erupção vulcânica são chamados de materiais piroclásticos. As erupções vulcânicas também elas podem acontecer nos assoalhos oceânicos. Existem as erupções vulcânicas continentais e as erupções submarinas. Quando essas erupções submarinas acontecem em grandes profundidades, a água acaba abafando essa erupção. A lava, né, que é expelida, ela acaba se resfriando muito rápido quando em contato com a água. A maior erupção vulcânica dos últimos 200 anos foi a do Monte Tambora, na Indonésia. Ocorreu em 1815 e resultou na morte de mais de 100 mil pessoas. Outras erupções vulcânicas também aconteceram pelo mundo ao longo da história. Monte Tambora, né, em 1815, o Monte Vesúvio, né, quem não se lembra da história do Monte Vesúvio, na Itália, com a destruição de Pompeia e Herculano no ano de 79 depois de Cristo. Toda essa destruição foi consequência de uma fortíssima erupção vulcânica, que levou à morte de cerca de 16 mil pessoas na época. Tem também o Monte Etna, o vulcão do Monte Etna na Itália, também muito conhecido, é o maior vulcão da Europa. Esse vulcão raramente ele adormece. Adormece são aqueles vulcões, gente, que não estão em atividade, tá bem? Não estão em atividade sísmica. Vou finalizar por aqui, gente, a nossa aula. Tem algumas atividades para vocês fazerem, tá? Essa página aqui, 112, o número 2 não precisa fazer, tá bem? Nessas atividades aqui da página 114, aqui está pedindo para vocês fazerem no número 2 uma pesquisa. E está pedindo para escolher uma das notícias, né, com base nos dados que vocês levantarem, e fazer um texto, um pequeno texto.
O aluno que tiver interesse, gente, em mandar o texto para a escola, para o texto ser exposto na aula, na próxima aula, né, durante a correção, elabore o texto, manda uma foto para a escola, que nós vamos fazer a correção, tá bem? O texto de vocês eu vou colocar na próxima aula com a correção. Vou finalizar por aqui então, para não ficar muito extensa a aula. Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.